Olá, boa noite. Pois bem, acaba de iniciar o dia 3 de maio de 19. Estamos aos 23 minutos da madrugada. E a questão é, como está a educação no Brasil? Como vai continuar? Até onde vai a educação no Brasil? Até agora, aparentemente, não apareceu nenhum no comando da educação. Entra um, sai outro, entra outro e nada. Aparentemente estamos realmente no mato sem cachorro. Agora, a pergunta correta não é bem essa, mas essa é a primeira impressão e é a que fica. O que está acontecendo? Cada um que entra para resolver os problemas da educação parece mais despreparado que o outro. E isso torna tudo uma vergonha. Bom, a questão é exatamente isso. Parece que cada um está mais despreparado. Agora, de qualquer forma, parecer não é estar. Agora, o grande problema está mesmo na educação que o país pode fornecer. A pergunta mais correta, será que não seria o que foi que eu fiz pela educação do filho que eu coloquei no mundo? Meu filho está realmente preparado para andar pelas ruas, colégios, faculdades, enfim? Meu filho está de fato preparado para os desafios que ele irá encontrar pela frente? Ou será que ele será tragado pelo sistema, como tantos outros jovens o foram, e justamente porque seus pais os desprepararam para o inferno no qual eles estavam entrando? Muito bem. Nem pais exatamente sabem o que é que preparou para o futuro da nação. Os pais colocaram alguns filhos que não têm limites. Como não têm limites, esperam eles, talvez, que um reitor de universidade, ou mesmo um professor de faculdade, ou até um professor de colégio infantil, dobre a cerviz daquele menino, mas justamente aquele menino que você não conseguiu dobrar quando ele batia o pé dentro do supermercado, querendo um danoninho, ou uma fruta, ou um biscoito, ou um chiclete, ou qualquer coisa que o valha. Aquele não era o momento de você ter pego e ter dado um bom corretivo nele, de forma que ele aprendesse o valor de um não? Não. Você o educou sem limites. Ele não tinha limites. Ele podia dar escândalo no meio da rua, dentro do shopping, dentro do supermercado, onde quer que ele estivesse. E você simplesmente passaria a mão na cabecinha dele, dizendo: pobrezinho do meu filho, ele está desorientado. Amanhã vou levá-lo a um psicólogo. Ao levá-lo a um psicólogo, o psicólogo declarou como ele tendo assim uma espécie de uma síndrome qualquer, uma patologia qualquer, entupiram-no de remédio e ele voltou para casa e dali, é claro, foi um passo para outros problemas maiores, porque você não atacou o problema de frente e o problema de frente, para atacá-lo, teria que ser justamente na educação, no corretivo, no não, na determinação do limite que essa criança precisava. Aquela criança que hoje, de repente, vai ser um novo aluno de uma faculdade. Mas é claro, é mais fácil jogar a culpa no ministro da Educação ou mesmo nos professores que se apresentam. Afinal de contas, filhinho de mamãe foi muito mal criado, obrigado. Pois muito bem, de qualquer forma, nós vemos aí
o andamento dos trabalhos e entrando por acaso no site da Universidade Federal do Paraná, tem uma matéria bastante interessante. Trata-se de uma nota à comunidade, onde descreve que os cortes anunciados pelo governo ameaçam a continuidade das atividades da Universidade Federal do Paraná. Superintendência de Comunicação Social, dia 2 de maio de 2019, 16 horas e 21 minutos, ou seja, é uma matéria muito recente. Só que veja bem, uma matéria muito recente para uma desgraça pré-anunciada. Eu já anunciava isso há bastante tempo. As universidades no Brasil seriam, sim, interditadas, de uma forma ou de outra. E a forma como o governo achou para interditar a universidade é a forma que eu acho mais correta. Por quê? Porque as universidades são palcos de filhinhos mal criados que vão para a universidade para tirar a roupa, fazer sexo, fumar maconha e desafiar a lei e a ordem, né? Porque eles não têm limites dentro de casa, não têm nas ruas, não o terão nos ambientes de ensino. Então, ó, a matéria diz o seguinte: a Universidade Federal do Paraná, UFPR, informa que recebeu hoje, dia 2, a comunicação por parte do Ministério da Educação e Cultura sobre o bloqueio orçamentário de 30% das verbas destinadas ao seu custeio. Este corte de mais de 48 milhões de reais impactará itens relativos ao próprio funcionamento da instituição, atingindo diretamente despesas ordinárias como consumo de água, energia, contratos de prestação de serviços, restaurantes universitários, entre outros. Se esta medida não for revertida, as consequências serão graves para o desempenho das atividades da universidade no segundo semestre de 2019. A UFPR reforça, como tem feito reiteradamente, que o investimento nas universidades federais é importante para a soberania nacional, para a formação de excelência das futuras gerações, para o aumento da qualidade de vida da população e para o próprio desenvolvimento pleno da economia nacional nas indústrias ou no agronegócio, por exemplo. Bom, aqui eu abro um adendo porque, em primeiro lugar, eles estão reclamando que os cortes atingem diretamente a todo o funcionamento. É claro, é óbvio que iria atingir todo o funcionamento. Vocês queriam o quê? Vocês queriam que o governo continuasse mantendo essa porcaria que vocês estão apresentando para a nação? A Universidade Federal reforça que o investimento é importante para a soberania nacional, para a formação de excelência. Que excelência? Que futuras gerações vocês estão formando? Vocês estão formando gente que não sabe sequer se é homem ou mulher. Eles acham já que já existe uma terceira, quarta opção. Aliás, as próprias universidades incentivaram isso, dando condições de que o aluno já possa entrar até mesmo com seu nome social. Então, Marcos já deixou de ser Marcos para poder ser uma Sônia, ou uma Gisele, ou uma, enfim, o que ele quisesse ser. Eles já podem entrar e simplesmente desfilar dentro dos campos das universidades, totalmente pelados e com as cuecas nas cabeças. Que excelência! De que geração vocês estão falando? Aumento de qualidade de vida de população? Vocês estão deixando o povo demente, uma condição de jovens dementes que não estão preparados sequer para ouvir um não. Eles não estão preparados para absolutamente nada. Fala-se aqui em desenvolvimento pleno de economia, indústria ou agronegócio. O que é isso? Nenhum desses alunos da Universidade Federal do Paraná hoje estaria em condições de discutir 5 minutos com o Paulo Guedes. Com o Paulo Guedes, eu não estou falando com outro. Ou com o Dória.
ou com o próprio Justus, o Roberto Justus. E olha, que eu não estou citando nenhuma sumidade ainda. As cadeiras das humanas estão terríveis. É onde mais se vê putaria, sem vergonhice, vagabundagem, alunos totalmente despreparados em todas as condições. Bem, continuando. Sendo a mais antiga universidade em funcionamento no país, a UFPR atende a uma comunidade com mais de 33 mil alunos em 164 cursos de graduação e 89 programas de pós-graduação, com 89 mestrados e 61 doutorados, além de 45 cursos de especialização e profunda inserção na nossa comunidade em 392 projetos e programas de extensão. Bom, em primeiro lugar, vocês observem bem que vocês, senhores reitores e professores da Universidade Federal do Paraná, não respeitaram os 33 mil alunos, nem mesmo os 164 cursos de graduação, menos ainda os 89 programas de pós-graduação, menos ainda os 89 mestrados, e, além de tudo, não respeitaram os 61 doutorados, nem mesmo os 45 cursos de especialização, e nem mesmo se haveria ou não essa inserção na comunidade em 300 projetos e programas de extensão. Por quê? Porque ao entrar nessas universidades, percebe-se o total descaso para com a educação. O que se percebe nessas universidades, e especialmente a Universidade Federal do Paraná, porque conheço muito bem, percebe-se sim a total falta de respeito para com a comunidade, que é quem mantém vocês. Quem mantém esses cursos de faculdade, inclusive, é o próprio lixeiro, que vocês não respeitam. Porque não há respeito ao prédio, ao patrimônio público, não há respeito ao material que contém o patrimônio público, não há respeito aos professores, não há respeito aos alunos, não há respeito aos pais de alunos, não há respeito à comunidade em volta. Os alunos já podem fazer o que querem, podem fumar maconha, podem trepar dentro de sala de aula, podem falar do jeito que quiser, enfim, não há um pingo de respeito em lugar nenhum. Diz ainda o texto: contamos com o diálogo com as instâncias competentes do governo federal para continuar atendendo a comunidade paranaense, como temos feito há mais de 106 anos, sem o perigo de interrupção das nossas atividades, o que acarretará prejuízos imensuráveis para os nossos estudantes e para a sociedade. Pois muito bem, em primeiro lugar eu sugeriria: apresentem todas as prestações de contas que vocês têm que apresentar. Primeiro ponto. Segundo ponto, passem a respeitar a grade curricular que vocês têm que respeitar. Parem de fazer programas políticos dentro das universidades e verão se não mudará tudo. O problema é que vocês querem é Lula livre. O que vocês querem é Gleisi Hoffmann, o que vocês querem é Paulo Bernardo, o que vocês querem é essa caterva que a maior parte já foi presa. O que vocês querem é o continuismo da falta de respeito às verbas públicas, porque com o continuismo vocês poderão continuar enriquecendo seus bolsos. Eu tenho certeza absoluta que a Universidade Federal do Paraná teria condições de arcar com esses 30% que lhe faltarão, porque o governo federal está fazendo isso com base em muitos estudos. Tenho certeza absoluta, porque conheço o governo que ora está atuando. Sei muito bem o que está acontecendo no nosso país e conheço muito bem essa porcaria da Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná destaca-se em rankings nacionais e internacionais. Nossa universidade é pautada pela tolerância, pluralidade e inclusão social e é destaque entre as melhores universidades brasileiras, como demonstram os mais sérios rankings nacionais e internacionais, segundo o ranking universitário Folha. RUF
2018, divulgado em outubro de 2018. Bom, em primeiro lugar, o ranking da Folha. Folha é comunista. Segundo lugar, fala-se em pluralidade, inclusão social. O que é que vocês querem com isso? Tolerância. Tolerância para maconha, para droga, para putaria dentro de faculdade? Fecha essa porcaria e deixa os jovens sem ensino, porque eles estarão muito mais bem cuidados do que nas mãos da grande maioria desses professores que eu conheço muito bem. A grande maioria dos professores da Universidade Federal do Paraná. É claro que toda regra tem exceção. É lógico, é evidente. Agora, muito cuidado com as exceções. Diz aqui que ela é a 7ª colocada no ranking geral. Então vocês vejam, se é a 7ª colocada no ranking geral e o governo federal resolveu cortar 30% das verbas, imagine o que esse ranking geral apresenta. Ou seja, uma tremenda de uma porcaria. Hoje em dia nós temos alunos que mal sabem formular uma frase, um texto, mal sabem postar-se perante um debate. Eles não têm a decência de ter o contraditório no meio de um debate. O que eles querem é saber entrar, gritar, berrar e ganhar pelo grito. Melhor nota entre as universidades do Paraná, 92,82. Bom, ter a melhor nota entre as universidades do Paraná, me desculpe, a UEL, de fato, é uma vergonha, né? Alunos que ficam pelados no próprio gramado da universidade. Então, a Universidade Federal do Paraná estar com a melhor nota não representa nada, até porque dá para ver o que circula ali também. 2ª colocada no ranking de inovação. Depende de que tipo de inovação. Pela cabeça de alguns professores da Universidade Federal do Paraná, eu sei qual é o tipo de inovação apresentado. 9ª colocada no ranking de ensino. 9ª colocada no ranking de ensino, demorou 106 anos para estar em 9º lugar. Ô louco, tchê. É bom fechar essa porcaria, virou um puteiro. 11ª colocada no ranking de pesquisa. 11ª colocada no ranking de pesquisa. Eu conheço gente que veio aqui para o Paraná com custeio de bolsa da Universidade Federal do Paraná, de Portugal. E está como 11ª colocada no ranking de pesquisa. Aliás, posso dizer, inclusive, que a pessoa que eu conheço era um baita de um comunista. 13ª colocada no ranking de mercado. Bom, olha, a pontuação está péssima, mas tudo bem, de qualquer forma, poderíamos ter coisas melhores. Mas vamos lá, no ranking de universidades estão classificadas as 196 universidades brasileiras públicas e privadas, a partir de 5 indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. 8ª, instituição que mais publica trabalhos científicos no Brasil, responsável por 3,8% da produção científica no Brasil, segundo Clarivate Analytics, com dados do Serviço de Indexação de Citações Científicas, Web of Science, a pedido do jornal da USP. USP, gente. Vocês não têm vergonha na cara de citar a USP? A USP é o palco da Marilena Chaui, daquele outro babaca do Mauro Iazzi e de tantos outros. Acho até que o Boulos anda pela USP. Vocês não têm vergonha de se situar perante a USP? 9ª melhor instituição de ensino superior do Brasil, 1ª no Paraná, 583ª posição no mundo entre 3.000 instituições, para ver como está tudo uma porcaria no mundo. No mundo, entre 3.000 instituições, a Universidade Federal do Paraná está em 583º lugar, porque
o ensino mundial está uma porcaria. Segundo o University Ranking by Academic Performance, 2018 e 2019, divulgado em janeiro de 2019, o foco do sistema de classificação é a qualidade acadêmica e para mensurar isso, a instituição leva em consideração a produtividade científica atual, o impacto e a qualidade das pesquisas e a aceitação internacionais. Bom, o mundo internacional hoje aceita o Islã, é a religião de paz. O mundo internacional aceita que tem que se aceitar os islâmicos radicais que entram nos países para destruir toda a cultura, como estamos vendo na França e entre outros países, e como estamos vendo aqui no Brasil. E aqui no Brasil mesmo nós temos aí elementos de sobra para ver que essa universidade está uma bomba. Uma das 20 instituições de ensino superior brasileiras incluídas entre as 1000 melhores do mundo. 10º lugar entre as brasileiras, única universidade do Paraná incluída no Ranking Center for World University Ranking, divulgado em junho de 2018. No ranking geral, formado por 1000 universidades no mundo todo, a UFPR subiu 229 posições em relação a 2017, passando de 938º lugar para 709, não sei como é que se pronuncia. A universidade é a 436ª em resultados de pesquisa e a 657ª em qualidade de publicações. Para elaborar o ranking, o CWR leva em conta dados relacionados à qualidade do ensino, empregabilidade dos ex-alunos, relevância, impacto e influência das pesquisas desenvolvidas na instituição. 24ª melhor universidade da América Latina. Bom, na América Latina, me desculpem, só falta vocês colocarem aí no meio alguma universidade da Venezuela, por exemplo, né? Ou da Bolívia. Mas ela está como a 24ª melhor universidade da América Latina, em 12º lugar entre as universidades brasileiras. Das 30 universidades brasileiras mais bem classificadas, 24 são federais e as restantes são estaduais, ou seja, todas são públicas. Segundo o portal norte-americano especializado em rankings de educação, US News e World Report, divulgado em novembro de 2018, o ranking é elaborado com base nos dados da Web of Science e nas métricas do Insights, fornecidas pela Clarivate Analytics. A metodologia leva em conta fatores que medem a reputação da pesquisa global e regional de uma universidade e o desempenho da pesquisa acadêmica. Para o ranking geral, isso inclui indicadores bibliométricos como publicações, citações e colaboração internacional. Pois muito bem, minha gente, esse é o texto que foi publicado no site da Universidade Federal do Paraná, e eu, se fosse o reitor da Universidade Federal do Paraná, eu teria vergonha de apresentar esses dados, uma vez que esses dados comprovam que a universidade está mal, obrigado. Até porque conhecemos, Curitiba é muito pequena e se conhecem muitos alunos que são egressos da Universidade Federal do Paraná em diversas cadeiras. E nós sabemos muito bem o que está saindo da UFPR. Sabemos, todo mundo sabe, todo mundo tem visto. Então eu teria vergonha na cara e não apresentaria tal porcaria ou tal elemento à população como base para pleitear intercâmbio com o governo federal. Querem uma conversa com o governo federal? Tira o chapéu, baixa o nariz e diga: erramos. Vamos melhorar, vamos corrigir nossos caminhos, vamos procurar corrigir nossos caminhos. Isso é uma vergonha. O que vocês estão apresentando é uma vergonha para o próprio corpo docente e discente. Vocês tinham que estar mostrando, sim, precisamos melhorar, sim, precisamos mostrar ao mundo a que viemos. O que vocês querem? Lula livre? Santa Cândida é logo pertinho, vão para lá. Vão lá participar das
das badernas do grupo Lula Livre? Vão? Continua assim. Vai lá, senhor reitor da Universidade Federal do Paraná. Vai lá, senhores professores, que a maioria eu conheço de tete a tete, de conversa. Eu sei quem são. Vão lá. Vão lá. Algumas dessas bolsas citadas aí para pesquisa, eu sei até na mão de quem está. Algumas das bolsas. Então vão lá. Por que vocês não tiram o chapéu realmente, não assumem a meia-culpa e não entram? Não, realmente temos que melhorar, temos que mudar. Isso que nós estamos apresentando é uma porcaria. Vamos apresentar coisas melhores, porque condição para isso temos. 106 anos, a Universidade Federal do Paraná já fez muito mais pela nação do que está fazendo atualmente. Os últimos 20 anos, pelo menos, a Universidade Federal do Paraná só tem trazido desgosto à nação brasileira. E olha que ainda está bem cotada, hein? Então imagine o que é as outras porcarias. Se essa porcaria já é bem cotada, imagine as outras. Pois muito bem, esse era o assunto. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus permita que este Brasil esteja acima de tudo e que Deus esteja acima de todos. É claro que nessa Universidade Federal do Paraná, por conta de professores e reitores e etc., Deus não entra lá dentro, né? Por quê? Porque é claro que ali não se fala em Deus. Ali se fala em putaria, em alunos pelados, professores pregando o que eles querem de ideologias e etc. Portanto, vamos mudar de pensamento enquanto é tempo e enquanto não se fecha essa porcaria, não se funda uma outra. Porque se fechar essa daí, eu garanto para vocês que com o dinheiro que se gasta aí, dá para fundar 2 universidades federais no Paraná. Porque aí só tem desvio. Grande abraço, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Bye, beijos. Fui.